Senhor, amados e amadas em Cristo Jesus. Quero falar aqui de um casamento, um relacionamento blindado. Quero citar aqui 6 aspectos principais, que são comunicação, fidelidade, transparência, perdão, respeito e Deus. São 6 aspectos. Vamos começar no primeiro. Comunicação. A comunicação, meu irmão, minha irmã, é muito importante para um casamento, um relacionamento. Uma comunicação em curta distância. A comunicação é diálogo que um homem e uma mulher devem ter. E também é justamente o que o teu parceiro, tua parceira está a pensar. A comunicação é a base do relacionamento. É que nos dá a conhecer acerca do nosso próximo. Comunicação. O que ele quer? O que ele deseja comigo? O que ele quer com este relacionamento, com esta atitude? Como ele fala, a maneira dele falar, dele se comunicar, dele conversar, dele dialogar. É muito importante para um relacionamento, para um casamento, um namoro. A comunicação é muito essencial. E uma comunicação em curta distância, e deve ser uma comunicação agradável aos ouvidos, aos nossos ouvidos, mesmo na igreja ou fora da igreja, os louvores, os cânticos, e principalmente no relacionamento, como você vai se dirigir para a tua esposa, para o teu esposo, vai definir como você se comunica. E é muito importante uma comunicação num relacionamento, num casamento, meu irmão. Porque a partir dali, onde nós vamos conhecer que tipo de pessoa nós estamos a lidar, com que tipo de pessoa eu vou conviver pro resto da minha vida. A comunicação fortalece um casamento. O diálogo deve ser um diálogo aberto. Porque o que você sente como esposo deve falar à tua esposa. E a esposa deve falar ao seu esposo. Diálogo, comunicação é muito importante num casamento. A esposa deve sentar com o esposo, falar o que está lhe inquietar. A esposa deve falar com o esposo deve falar com a esposa, dentro de um casamento, de um relacionamento. Para que o teu casamento seja firme. Não ouvir dos terceiros, não é dos segundos, mas ouvir do primeiro, do teu parceiro. E deve informar tudo o que se passa contigo no teu parceiro. Comunicação é muito importante para um casamento duradouro e seguro. Comunicação. Depois, outro item é a fidelidade. Fidelidade vem de ser digno. Então a fidelidade é muito importante para um casamento, é muito importante para um relacionamento. A fidelidade deve ser exercida em toda a nossa vida, no trabalho, na igreja, na família. A fidelidade deve ser importante, principalmente na família. Você deve ser fiel com tua esposa, deve ser fiel com teu esposo, deve ser fiel, a esposa deve ser fiel com seu marido. Você só tem que ter um relacionamento e deve ser fiel ao teu marido, a um único homem e a uma única mulher. Fidelidade. Fidelidade constrói um casamento, dá segurança no relacionamento e blinda o teu casamento e o teu namoro. Fidelidade, deve ser fiel. Ainda que as necessidades da vida apertam, mas você deve manter a fidelidade com teu marido e com tua esposa. A fidelidade é muito importante para um casamento e um relacionamento. O outro item, de fato, é a transparência. Um homem deve ser transparente o máximo possível à sua esposa. E a esposa deve ser transparente o máximo possível ao seu marido. E os filhos devem ser transparentes para ambos. A transparência edifica o casamento. A transparência faz com que a esposa te vê como um vidro, sem mácula, sem defeito.
E também a transparência faz com que o marido olhe a sua esposa sem mácula, sem defeito. Transparência é muito importante. O marido deve mostrar tudo quanto tem de riqueza fora e dentro do casamento. O marido deve mostrar o PIN dos multicaixa, dos chips e tanto mais. A esposa deve mostrar também o PIN do multicaixa, do chip e tantas outras coisas. Devem ser transparentes um do outro. E os filhos também vão ser transparentes aos pais. A transparência, a honestidade começa a partir da família, começa a partir do relacionamento, começa a partir de ambos, do pai e da mãe, da esposa e do esposo. A transparência é muito importante, meu irmão, minha irmã. Seja transparente com tua família, seja transparente com tua esposa. Não deixa que o teu casamento se destrói por falta de transparência. Não permite, seja transparente. Ainda que seja difícil, te custe, mas vale a pena. Também o outro é o perdão. O perdão é a base de um casamento. Onde há convivência de seres humanos, há erro. E onde há erro, deve haver perdão. Até Deus nos perdoou, enviando assim Jesus Cristo, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. É um perdão que Deus nos demonstra. E a Sagrada Escritura nos fala acerca disso, do perdão. Como está em Mateus no capítulo 18, no verso 21. Ele diz, perdoe o teu irmão 7 vezes 70, ou 70 vezes 7, que dá 490 vezes por dia, meu irmão, por dia. É muito perdão que nós devemos liberar para o nosso próximo, porque Deus nos perdoou primeiro. No relacionamento deve haver perdão. Você deve perdoar a tua esposa e a tua esposa deve te perdoar, porque você vai errar e ela também vai errar. Então os dois merecem perdão para que o relacionamento continue duradouro e uma vida saudável para ambos. Quando não há perdão no relacionamento, quebra logo, estraga logo. O relacionamento não ganha perna para andar. Por quê? Porque ninguém está aturando um ao outro. Ninguém quer perdoar, ninguém quer ceder. Deve haver perdão dentro de um casamento e dentro do lar, no relacionamento. Deve haver perdão. Perdoa o teu marido, perdoa a tua esposa e perdoa os teus filhos. Os filhos, nossos filhos, erram constantemente e devemos perdoá-los. O outro item, que é o quinto, o respeito. O respeito é a base de um casamento. O marido deve respeitar a sua esposa e a esposa deve respeitar o seu marido. E o marido deve respeitar os filhos devem respeitar o pai. E a mãe deve respeitar os filhos devem respeitar a mãe. Ambos devem se respeitar. Todos eles devem se respeitar. E o respeito começa a partir do pai e a mãe e atinge os filhos. O respeito é muito importante no casamento, no relacionamento. Você deve respeitar o teu parceiro, a tua parceira. Você não deve falar palavrões diante dos filhos, não pode ofender os filhos de qualquer maneira. E o esposo não deve ofender a sua esposa de qualquer maneira. E a esposa não deve ofender o esposo de qualquer maneira. Ambos devem se respeitar, devem se compreender, devem conversar. Se o outro errou, chama ele, põe sentado e dialoga com ele, conversa com ele. Fala o que está te inquietar, o que você deseja e quer. Respeito, devem se respeitar. E a base, justamente, de um casamento duradouro. Se você quer ter um casamento blindado, respeita o teu parceiro, respeita a tua mãe, respeita o teu pai, respeita o teu esposo, o teu namorado, a tua namorada. O respeito é a base de tudo. O sexto, Deus. Deus é a base de um casamento. É a cabeça de um casamento. Para que um casamento dê certo, é Deus que mete a mão
É Deus que abençoa. É Deus que faz próspero um casamento. Então Deus deve ser prioridade no teu casamento, no teu relacionamento. Deus. Em Jeremias, no capítulo 17, no verso 5, ele disse: maldito o homem que confia o outro homem e aparta o seu coração do Senhor. Você deve confiar a tua esposa e o teu esposo. Deus aqui estava a falar para a salvação eterna. Maldito é o homem que confia o outro homem e aparta o seu coração do Senhor. Quer dizer que todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes, nossos comportamentos, nossa maneira de viver deve ser consoante a obediência à vontade de Deus. Deus em primeiro lugar. Na nossa comunicação deve haver Deus. Na nossa fidelidade deve haver Deus. Na nossa transparência deve haver Deus. No nosso perdão deve haver Deus. No nosso respeito deve haver Deus. Deus acima de tudo no casamento. Se você não tiver Deus no teu casamento, é o princípio de um casamento fracassado. Meu irmão, minha irmã, Deus acima de tudo. Que Deus abençoe você e toda a tua família. Que faça próspero em nome de Jesus. Que tenha um casamento seguro e duradouro. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.